Que bom te ver aqui novamente. Eu sei que sua mente não para, que você já está deitado há um tempo e o sono não veio, que os pensamentos continuam chegando, um atrás do outro, sem pedir licença, sem dar descanso. Essa meditação da palavra de Deus é para você, exatamente para você. Fica comigo até o final e você vai adormecer em paz na presença de Deus. Não é promessa minha, é promessa dele, que dá o sono ao seu amado. Se você chegou até aqui essa noite, digita um amém nos comentários. Esse amém é fé, é você dizendo que ainda acredita que o descanso pode vir. E se ainda não faz parte dessa família, se inscreve no canal. Toda noite tem um encontro como esse esperando por você. Deixa eu te dizer o que eu acho que está acontecendo agora. Você está deitado, o corpo está cansado, mas a mente recusou o convite para descansar. E ela começou a trabalhar sozinha, revisando o dia que passou, antecipando o dia que vem, puxando conversas que aconteceram, imaginando conversas que ainda não aconteceram. Tem o replay da situação chata do trabalho. Tem a conta que vence amanhã. Tem a palavra que alguém disse e que ficou ecoando. Tem aquela decisão que você ainda não tomou e que parece maior às 10 da noite do que era às 10 da manhã. E tem uma culpa sutil por não conseguir desligar. Como se não dormir fosse mais uma coisa que você está fazendo errado. Olha, irmãos, a mente que não para não é fraqueza. É um coração que carregou demais durante o dia e ainda não encontrou onde pousar. E ela não precisa de cobranças. Precisa de um lugar seguro para soltar. É exatamente isso que vamos encontrar juntos agora. Vou te contar sobre uma noite na vida de Davi. Davi estava no deserto de Judá, não em palácio, no deserto, fugindo, com inimigos atrás, sem saber como o dia seguinte ia terminar. E foi naquela noite, no chão do deserto, debaixo do céu aberto, que ele escreveu: O meu Deus é a minha rocha, o meu refúgio. Pensa comigo. Davi tinha motivo real para a mente não parar. Tinha ameaça real. Tinha problema real. E mesmo assim, ao invés de ficar girando nos pensamentos, ele fez uma escolha. Virou os olhos para Deus e transformou o deserto numa sala de oração. Mas tem outra cena que eu quero que você veja. Jesus, na noite antes da sua crucificação, a noite mais pesada da história, foi para o jardim do Getsêmani, sozinho, de madrugada, e orou, com tanto fervor que o suor virou gotas de sangue. Ele não dormiu naquela noite, mas encontrou paz naquela noite. Não porque os problemas sumiram, porque ele entregou o peso ao Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, irmãos. A sua noite de mente agitada pode se tornar o seu jardim do Getsêmani, um lugar de entrega, onde você não resolve tudo, mas coloca tudo nas mãos de quem pode carregar. E é sobre esse descanso que o versículo de hoje fala. Salmo 127, versículo 2. É inútil que vocês se levantem cedo e se deitem tarde, comendo o pão com sofrimento, pois ele concede o sono ao seu amado. Olha essa expressão, concede o sono ao seu amado. O sono não é uma conquista, não é algo que você força, que você merece, que você ganha. É algo que Deus dá, é presente. E para quem Ele dá? Para o seu amado. Você é o amado de Deus. Não quando você está bem, não quando você resolve tudo. Agora, dessa forma, com a cabeça cheia e o sono longe. O sono que você precisa essa noite está nas mãos dele, e ele quer te dar. Aleluia. Suave, como quem respira fundo. Mas e quando a mente simplesmente não obedece, viu? Você tenta não pensar em algo e é a primeira coisa que vem. Você resolve um pensamento e aparece outro. É como tentar esvaziar um balde com buraco. Você tira a água e ela volta. Escuta uma coisa.
Você não precisa esvaziar a mente. Você precisa entregar o conteúdo dela. Tem uma diferença enorme entre tentar não pensar e confiar o pensamento a Deus. Quando você tenta não pensar, você fica lutando com a própria mente. Quando você entrega, você muda de direção. Não tira o pensamento, mas coloca ele em mãos maiores que as suas. Pensa assim: é como uma criança que está segurando um pacote pesado demais. Ela não consegue largar porque tem medo de cair. Mas quando o pai aparece e estende as mãos, ela não precisa mais de força. Ela só precisa abrir as mãos. Deus está com as mãos estendidas nessa noite. Para cada pensamento que está girando, para cada preocupação que não foi resolvida, para cada medo que chegou junto com o silêncio do quarto. E tem mais. O Salmo 121 diz que o guardador de Israel não dormita nem dorme. Isso significa que enquanto você descansa, ele está acordado. Enquanto você solta, ele sustenta. Você pode dormir com segurança porque tem alguém vigiando que nunca fecha os olhos. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha a palavra guardará. A paz de Deus vai guardar, vai fazer sentinela, vai vigiar a sua mente. Não é você guardando a sua mente, é a paz de Deus sendo o guarda da sua mente. E como ela chega? Pela oração, pelos pedidos apresentados a Deus. Não pela força de vontade de parar de pensar, mas pela entrega dos pensamentos a quem pode cuidar deles. É exatamente o que a gente vai fazer agora. 3 movimentos do coração para você fazer agora, antes de entrar na oração. Simples, sem esforço, só intenção. O primeiro é lança. Cada pensamento que está girando, o problema do trabalho, a conversa difícil, a conta que vence, a situação sem saída, você pega mentalmente e lança sobre Deus. Não tenta resolver, não tenta entender, só lança. Senhor, esse é teu. Eu não sei carregar, tu sabes. O segundo é perdoa. Se tem alguém que magoou hoje, que disse uma palavra errada, que te decepcionou, que te ignorou, não carrega isso pro sono. Não para proteger quem magoou, para te libertar. O perdão antes de dormir é o ato mais egoísta no bom sentido. É você escolhendo não deixar a mágoa envenenar o seu descanso. O terceiro é agradece. Uma coisa só. Não precisa ser grande, pode ser o fato de ter uma cama, de estar respirando, de ter chegado até aqui. A gratidão é o freio da mente ansiosa. Ela muda o foco do que faltou para o que foi dado. Lança, perdoa, agradece. 3 movimentos. E aí você entra na oração com o coração jamais aberto. 1 Pedro 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a vossa ansiedade. Toda. Não a parte que parece espiritual o suficiente. Toda. O pensamento pequenininho e o pensamento enorme. A preocupação de amanhã e a dor que já tem semanas. Porque ele tem cuidado de vós. Essa é a razão. Não porque você pediu certo. Não porque você merece. Porque ele tem cuidado. É quem ele é. É o amor dele por você, agora, nessa noite. Entra na oração com isso no coração. Vem comigo. Fecha os olhos agora. Solta os ombros. Descruza as pernas. Relaxa a mandíbula. Respira devagar. Inspira e solta. Deus está aqui. Neste quarto. Nesta noite. Com você. Deixa a voz te guiar. Deixa as palavras chegarem. Você não precisa fazer nada.
só receber. Pai, eu venho até ti com a mente cheia e o corpo cansado. Não tenho palavras bonitas, não tenho fé organizada. Só tenho esse coração que não encontrou descanso ainda e a vontade de te encontrar nessa noite. Eu te entrego esse dia, cada hora, cada pensamento que ficou girando, cada situação que ficou sem resolução. Pego tudo isso e coloco nas tuas mãos agora. São tuas. Eu não preciso mais carregar. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que tenha tido momentos que eu não gostei, porque tu estavas em cada um deles. Obrigado porque tu me cuidaste hoje de formas que eu nunca vou saber. Obrigado por esse momento, por essa oração, por essa voz que me encontrou nessa noite, por não ter desistido de mim quando minha mente estava longe de ti durante o dia. Senhor, perdoa os erros do dia, as palavras que saíram erradas, os pensamentos que não te agradaram, as vezes que me distraí demais para te lembrar, as omissões, o que eu deveria ter dito e não disse, o que eu deveria ter feito e não fiz. Eu recebo o teu perdão agora, não como esperança, como fato. Tu és fiel para perdoar. Está feito. E agora, me ajuda a perdoar quem magoou hoje. Não carrego isso pro sono não porque a mágoa não é real, mas porque não quero que ela roube o meu descanso. Eu perdoo. Pai, eu te entrego a minha mente agora. Cada pensamento que está girando, eu te entrego. O problema sem solução, a preocupação de amanhã, o medo do que ainda pode acontecer. Fala sobre eles o que falaste ao mar. Aquieta-te, que a tua paz, que excede todo entendimento, seja a guardiã da minha mente essa noite. E as emoções que ficaram abertas hoje, a frustração que não teve espaço, a tristeza que eu engoli, a ansiedade que aperta o peito agora. Tu vês, cura o que precisa ser curado. Consola o que ficou sem consolo. Que eu durma com o coração mais leve do que quando deitei. Senhor, cobre a minha família nesse sono. Cada filho que está dormindo agora, que os anjos de Deus guardem cada um. Que os sonhos deles sejam de paz. Que eles acordem seguros e descansados. Cobre meu cônjuge. Cuida do coração que dorme do meu lado, ou do coração que deveria estar aqui e não está. E aquele familiar que se afastou, Senhor, que está longe da família, longe de ti. Alcança onde eu não alcanço. Decreto paz sobre o meu lar nessa noite. Que seja um lugar de descanso real para cada um que mora aqui. Pai, te entrego o meu trabalho agora. O que ficou pendente, o que não foi resolvido, o que vai estar esperando amanhã. Eu solto. Não vou dormir tentando resolver. Tu trabalhas enquanto eu descanso. E as finanças, as contas que preocupam, a provisão que ainda não chegou, o medo do que vence amanhã. Tu és Jeová Jiré. Não preciso resolver de madrugada o que só tu podes prover. Senhor, abençoa meu corpo agora. Cada músculo que está tenso, cada parte que doeu hoje. Que o sono seja realmente reparador, que eu acorde diferente de como deitei. Repreende a ansiedade noturna, o coração que acelera sem motivo, o peito que aperta na escuridão. Em nome de Jesus, Pai, sobre esse corpo, que o sono que vem seja profundo e tranquilo, que cada célula descanse, que amanhã esse corpo acorde com mais força do que tem agora. Senhor, visita essa vida agora. A pessoa que está ouvindo essa oração, que está deitada com a cabeça cheia esperando um sono que não vem. Que a tua paz chegue nesse quarto agora. Não a paz que o mundo dá. A tua paz, a que excede o entendimento, a que não depende de resolução. Que o sono dela seja protegido essa noite. Que os sonhos dela sejam de paz. Que ela acorde amanhã renovada,
com a sensação de que foi cuidada enquanto dormia. Tu sabes o que está prendendo a mente dela essa noite. Tu sabes o peso, e tu podes carregar o que ela não consegue soltar sozinha. Em nome de Jesus, decreto proteção sobre esse sono. Repreendo todo pesadelo, toda opressão noturna, todo espírito de insônia e agitação. Não terão lugar aqui. Esse sono é consagrado ao Senhor. Declaro anjos acampando ao redor. O guardador de Israel não dorme, e essa noite ele vigia. Que seja uma noite de descanso real, profundo, protegido. Pai, não sei o que vem, mas sei que Tu é quem guia, e isso é suficiente. Eu me entrego completamente nas Tuas mãos nessa noite. Minha mente, meu corpo, meu coração, meu amanhã. Concede o sono ao Teu amado. Eu sou Teu amado, e eu recebo esse sono agora, como presente, não como conquista. Amém. 3 verdades o Senhor colocou no meu coração essa noite. Deus concede o sono ao seu amado. Você é o amado dele. Esse sono é presente, não conquista. Ele quer te dar. Salmo 127, 2. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a sua mente. Você não precisa guardar a própria mente. A paz dele faz isso. Filipenses 4, 6, 7. Você pode lançar toda a sua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de você. Toda. Nada ficou de fora dessa entrega. 1 Pedro 5, 7. Deus recebeu essa oração. Algo se moveu. Está feito. Aleluia. Se essa meditação ajudou a sua noite, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda noite tem um encontro como esse esperando por você aqui. Compartilha essa meditação com alguém que você sabe que luta para dormir. Às vezes a pessoa não fala, mas você sabe. Pode ser exatamente o que ela precisa essa noite. Quando você acordar amanhã e perceber que dormiu em paz, volta aqui e conta nos comentários. Somos uma comunidade onde um ora pelo outro. O seu testemunho fortalece a fé de quem ainda está lutando para dormir. Agora feche os olhos. Respire. Deus está aqui. Você está seguro.